Olá, família Pax, mais uma vez ao vivo aqui com vocês. Hoje conversando com meu querido amigo e egiptólogo, Rafat Khalifa, que vai estar direto lá do Cairo, conversando conosco sobre religião na antiguidade e hoje em dia. O Rafat é egiptólogo, faz parte da Universidade do Cairo, no grupo de pesquisas arqueológicas, e ele conduziu alguns dos nossos grupos lá no Peru. E hoje ele vai estar falando, então, agora com a gente, às 5 da tarde, sobre toda essa energia da espiritualidade no Egito. E depois, às 7h30 da noite, tem uma vivência no Zoom com o mesmo tema, das 7h30 até as 9h30 da noite, tá bom? Vamos só esperar que o Rafat entrar para que a gente possa estar conversando sobre a energia da religião lá no Egito. O Rafat já está aí, então vamos dar boas-vindas, querido amigo Rafat Khalifa. Ele que mandou fotos lindas sobre a preparação desse evento mundial super importante que vai estar acontecendo no sábado agora, dia 3. E aí, tudo bom, Rafat? Bem-vindo. Oi, tudo? Você? Também, tudo jóia. Primeiro, obrigada pelas matérias e pelas fotos. Estou adorando, porque assim a gente acompanha esse momento histórico, né? Que vai ser a mudança de endereço dos faraós, de um museu para um novo. Exatamente, é isso. Isso vai estar em toda a mídia, né? No planeta inteiro, provavelmente, né? Claro, acho que tem muitas redes de televisão internacional, jornais, rádio, internet. Vai ser uma festa internacional. Apesar da pandemia, mas sabe essa coisa do Egito, da história do Egito, a coisa esses tesouros faraônicos, essas coisas são muito importantes. Claro. E no dia 3, o traslado vai ser como um carnaval na cidade do Cairo. Já estão preparando carruagens, tão chique, tão bonito. Você já viu nas fotos. Também Então, acho que os participantes já assistiram, já viram as postagens de fotos. Essas múmias vão para um novo museu que chama o Museu das Civilizações. Não é o novo museu de Grand Egyptian Museum. Na verdade, agora tem um movimento de vários museus em obra. Esse novo museu se chama o Museu das Civilizações, onde estão transportando essas múmias, 22 múmias. Isso não significa que o novo museu do Cairo, que é the Grand Egyptian Museum, não não significa que não teria outras múmias. Vai ter outras salas para outras múmias dos egípcios também, dos egípcios da antiguidade. Tá? muito Então, bom. isso vai acontecer no dia 3 de abril. No dia 3. Então, mas daí as pessoas vão poder ir para a rua aí no Cairo ou vai acompanhar pela televisão? Vai que vai querer acompanhar na rua, assistir, pode. Mas Claro como, que vai poder. como é que está a pandemia? Olha, a vida é importante isso, porque muitos brasileiros acham que a vida aqui no Egito é igual no Brasil, de restrições por causa da pandemia e tal. Nós temos a pandemia, temos o problema de Covid, como no mundo inteiro. Sim, Mas eu acho que é muito menos do que Estados Unidos, muito menos do que o Brasil, a Índia, vários países. tá. Então a vida funciona normal. As pessoas, a maioria, por lei, sobretudo nos lugares fechados, tem que usar máscara, Sim, né? Nos transportes públicos, por exemplo, etc. claro. Mas nesse dia, quem vai querer participar para assistir esse acontecimento tão importante, vai poder assistir pessoalmente, sem ser na televisão, na rua mesmo. Tá. E só tem que usar a máscara ou se proteger e claro que, como em todo lado, toda sociedade, sempre tem pessoas rebeldes que não querem usar a máscara, que não querem respeitar as leis. Mas, de toda maneira, vai ter oportunidade para o público, para quem quiser assistir assim, fisicamente nas ruas. Muito legal. E tem punição para quem não usa máscara? Tem multa? Claro, né, Tem? claro, nos lugares fechados, lojas, restaurantes,
transporte público, ônibus, metrô, esses lugares todos têm punição, tem multa. Agora, na rua, no ar aberto, não tem multa. No carro particular, o seu carro, por exemplo, não dá, não pode. Você está sozinha no seu carro, não tem multa, ok? Mas Tá. você está em ônibus, metrô, transporte público, é obrigatório usar a máscara. Claro, tá certo. Muito bom. Legal. Então agora vamos falar sobre o tema da sua vivência de hoje à noite: religião no Antigo Egito e na atualidade. Mudou muita coisa ou não mudou nada? Como é que está o ser humano na tua visão? A mudança é muito mínima, é muito pouca. Eu sempre falo que é assim, nós mudamos o que combina com a nossa vida, o nosso ritmo, a nossa época. Mas, na verdade, a origem das religiões, tanto no passado quanto hoje, também tanto no Brasil quanto no Egito, tanto na Europa quanto no resto do mundo, a origem da religião é a mesma. A religião no Egito começou quando começou a civilização. E a pergunta que muitas pessoas sempre perguntam, e quando começou a civilização? Sempre tem nos livros antigos, inclusive nas matérias escolares, em muitos países, se ensinam às crianças, é uma civilização milenar, tem 5.000 anos de história, tem 7.000 anos de história. Isso não é uma informação certa. A informação certa é que a civilização egípcia tem 13.000 anos de história. Nossa! E quando 13.000 anos de história, isso é o que está certo. Tem diferença entre história e civilização. História do ser humano está em muitos lugares no mundo, mas civilização é quando o ser humano começou a construir uma cultura, a construir uma civilização. Quando o ser humano começou a procurar a comida dele na natureza, isso é história, ou pré-história, podemos chamar também. Mas quando começou a produzir a comida dele, é outra fase. Uhum. Quando ele caçava os animais para preparar comida de carne, era a história, ou pré-história. Agora, quando começou a produzir a comida dele, já começou a ter cultura e civilização. Já começou a ter algo diferente na vida dele. Quando ele morava dentro das cavernas, sabe, caverna da montanha, né? Isso é pré-história. Mas quando começou a construir casa para ele, já começou a ter civilização. Então civilização é outra coisa. 13.000 anos é a altura, a época em que o Egito teve civilização. Quando começou a produzir comida, quando começou a plantar colheita, a cultivar os campos de agricultura no Vale do Nilo, quando começou a construir casas, quando começou a fazer tecido e roupa, essas coisas todas têm 13.000 anos de história. No ano 1980, houve um grupo de arqueólogos fazendo escavação para descobrir novidades sobre esses 13.000 anos de história, para descobrir alguma coisa, para conseguir novas informações. Foi isso no ano 1980. Numa cidade que se chama Wadi Kobania, norte de Assuan. Você e muitos dos nossos seguidores, os participantes de hoje, já conheceram o Egito, alguns, pelo menos, conheceram o Egito via os documentários, televisão, etc. Assuan é uma cidade no sul do Egito, quase 1.000 quilômetros do Cairo, 1 hora e poucos minutos de voo, chega a essa cidade que tem muita história e muitos monumentos importantes. Desses monumentos tem o famoso templo da deusa Isis, na ilha de Philae. Então, é uma cidade muito rica de história. 15 quilômetros, mais ou menos, no norte dessa cidade, uma área arqueológica se chama Wadi Kubania. Recebeu um grupo de arqueólogos americanos
para fazer escavação e descobrir novidades sobre essa deusa Ísis, sobre aqueles outros reis, faraós, sobre alguns egípcios de 5.000, 13.000, 3.000, 2.000 anos. Então não tinha tantas ambições. Simplesmente o máximo da ambição que eles tinham é descobrir algo dessa época, que é a época faraônica, tão comum, tão famosa, onde nós temos muitos monumentos. No trabalho deles, o que aconteceu foi uma surpresa. Descobriram um túmulo muito antigo. E o túmulo é tipo um poço, como um poço. Tem um esqueleto humano, de osso. E tem alguns vasos e pratos de cerâmica. É isso, só isso que eles descobriram. Eles ficaram tão felizes, só que acharam estranho como que o esqueleto não é múmia. Pois São é. ossos. São ossos. E como que tem essa posição? Aí começaram a estudar o túmulo e começaram a estudar esse esqueleto e as coisas que estavam junto com o esqueleto no túmulo. Uma das ciências tão importantes que ajuda a ciência da arqueologia é a química. A química, eles descobrem muita coisa via química, muita coisa na arqueologia. Então tem um elemento do químico que se chama carvão 14. Carvão 14. Com esse elemento eles conseguem saber a idade das coisas antigas, saber quantos anos. Então eles, utilizando esse elemento químico, conseguiram descobrir que esse esqueleto e os vasos de cerâmica que estavam junto nesse túmulo tem 20.000 anos de história. E não 13.000 anos de história. 20.000 anos de história mesmo. E a surpresa maior é que depois descobriram outro túmulo no Sinai muito parecido, que tem 33.000 anos de história. Então, nós temos agora dois monumentos, duas evidências monumentais que mostram que o Egito tem uma civilização muito mais antiga do que todo mundo imaginava. Dois túmulos. Esses túmulos, aquele de Assuã, descobriram a cerâmica e descobriram o esqueleto, aquele homem. Esse esqueleto tinha uma posição muito chamativa. Tinha a posição assim, ele tinha a posição de um feto, igual o feto dentro da barriga da mãe. E aí descobriram aquele outro túmulo no Sinai, tinha a mesma posição. Então, não é uma coisa de coincidência. Então, eles enterravam os corpos naquela época desse jeito. Mas por quê? Aí começaram as teorias. Como nós sabemos, sempre a nossa ciência de egiptologia sempre tem muita teoria. Uma dessas teorias diz que essa posição é a posição da morte, porque eles acreditavam de outra vida após a morte. Então a pessoa tinha que renascer depois da morte. Então esse renascimento após a morte tem que ser igual ao primeiro nascimento na nossa vida. E para ser igual tem que ter a mesma posição do feto. Então este foi o motivo, segundo esta teoria, de fazer o feto ou fazer o corpo dentro do túmulo desse jeito. O que leva essa teoria a ter força ou a ter credibilidade são os vasos que eles descobriram junto com o esqueleto, com o corpo. O vaso serve para quê? Os egípcios naquela época, o ser humano em geral, o que fazia com vasos, com pratos? É para comer, para beber. Naquela época não tinha ainda ferro, ainda não é a idade do ferro, não é o cobre, não tem coisa metálica. Então, o ser humano, para comer em aparatos, em pratos ou em
ou em copo para tomar bebida, essas coisas, tinha que arrumar alguma coisa de pedra ou fazer de cerâmica, de barro, da argila, sabe? E então eles descobriram essas coisas juntos, ao lado dele. Significa que ele ia ter ressurreição para poder comer, beber de novo. Significa que ia ter vida. Significa que os egípcios naquela época acreditaram em ter ressurreição e outra vida após a morte. E isso significa que 20 ou 30 mil anos atrás, os egípcios tinham religião. Porque eles tinham que ter deuses para voltar a esses deuses. Ressurreição e voltar a ter outra vida é coisa dos deuses. E isso que nós vamos aprendendo mais tarde com a religião que ficou se formando no Vale do Nilo, do culto do sol, dos deuses solares, que o sol faz uma viagem de um lado para outro. Essa viagem de um lado para outro, do lado oriental para o lado ocidental, é uma viagem que se faz todo dia. E nasce o sol na madrugada e vai até o oeste no pôr do sol, no final do dia. Quando nasce de madrugada, é tão lindo, tão bonito o disco solar no nascimento. Quem de nós não gosta do sol a nascer? Quem de nós não gosta do nascimento do sol e tirando fotos, sobretudo quando está na natureza, assim, com as paisagens lindas? Então é muito bonito. Exatamente como todo ser humano pequeno. Não só criança humana, mas todo ser humano pequeno, filhote, é muito mais lindo do que o adulto. Todos nós gostamos de animais, bichos, quando recém-nascidos, né? Então o sol para eles era isso, era um ser humano, era um ser vivo. Então o sol era um Deus. Quando é o nascer do sol, era tão fraco, bonito, lindo, que nós hoje em dia tiramos fotos. Mas pouco a pouco, umas horas depois, já está jovem, já está no meio do céu, como o ser humano jovem forte. Até é muito mais difícil olhar para o sol nessa hora, porque é muito forte, muito mais até grave para a vista, para os olhos, né? E depois, no final do dia, vira fraco de novo, que é o pôr do sol, que é a fase da velhice do ser humano. O ser humano vira velho. Né? Então, essas são as fases de Deus, ou as fases do sol. E nós somos a imagem de Deus. Deus Sol tem essas fases, e nós somos a imagem desse Deus. Como temos a imagem desse Deus, então, quando nascemos, somos crianças, bonitos, fracos também, precisamos da proteção dos adultos, né? Aí, poucos anos depois, já somos jovens fortes. Né? Acreditamos que podemos possuir o universo todo, né? Com a nossa força de juventude. E depois viramos velhos, que é a história de todo ser humano, vira velho e morre. Exatamente como o pôr do sol, como o disco solar que começa pouco a pouco a se pôr, o ser humano faz a mesma coisa, tem a mesma coisa, depois também. Quando o sol, os egípcios eram observadores da natureza. Quando o sol fazia esse pôr do sol todo dia e o mundo virava noite, os egípcios descobriram que umas horas, que são as horas da noite, depois volta o sol a renascer de novo. E como nós somos a imagem desse Deus, então nós vamos voltar a renascer de novo. Então isso é a ressurreição. Daí veio o egípcio a acreditar na ressurreição. E quem suportou essa ideia? Outras coisas da natureza. O egípcio descobriu que as inundações do Nilo chegam na mesma altura todo ano. Uma época de água normal, uma época de escassez de água, outra época de inundações do Nilo. Depois volta uma época de água do rio Nilo normal, depois escassez da água, depois inundações do Nilo.
Aí ele descobriu que as coisas se repetem. Então isso deu mais força a essa ideia da ressurreição e de voltar para a vida de novo. Então tudo isso era para formar a religião dos egípcios. Aí começou a religião dos egípcios a se formar desse jeito. E então começou o egípcio a pensar no universo. Como foi criado o universo? Essa coisa da criação do universo. Que quase toda religião na geografia do mundo tem essa teoria, a sua teoria, sobre a criação do mundo, como foi criado o universo. Aí vem as teorias. E no Egito teve como escolas de teologia. Escolas de teologia. E cada região tinha como uma escola, um templo importante. Dos templos mais importantes da história do Egito Antigo são três. Os três templos mais importantes. Ou as três cidades mais importantes do Egito Antigo. Essas três cidades, a primeira é Heliópolis, no norte do país. Na verdade, Heliópolis é um nome grego, que significa a cidade do sol. Helio significa sol e polis significa cidade. Heliópolis. Agora eu sei que São Paulo tem um bairro que se chama Heliópolis. Né? É o mesmo nome, mesma palavra. Significa cidade do sol. Mas o nome egípcio é On. On. O-N. O-N. Se escreve assim, O-N. On. On. O Yuno também se pronuncia assim, Yuno. On. O primeiro, talvez o primeiro som da história do universo. On. O-N. Se escreve O-N. Então, esse é o nome egípcio dessa cidade de Heliópolis. A segunda cidade é Mênfis. Heliópolis é mais ou menos perto ao mar Mediterrâneo, no norte do Egito, perto a Alexandria. Naquela época, Alexandria não existia ainda. Estou falando agora de quase 4.000 anos antes de Cristo. 4.000 anos antes de Cristo. Tinha outra cidade também importante, se chama a cidade de Mênfis. A segunda cidade, Mênfis. Mênfis é um nome grego também, derivado de Men-Nefer. Men-Nefer significa um monumento lindo. Era o palácio do rei, que tinha um monumento lindo. Men-Nefer virou Mênfis. E agora tem nos Estados Unidos, acho que tem uma cidade com esse nome, Mênfis. Mênfis. E nós temos a terceira cidade no sul do país, a famosa cidade de Luxor. Sim, Luxor. adoro. Essa cidade de Luxor, o nome dessa cidade é um nome árabe, dos árabes de hoje em dia. Significa os palácios. O significado do nome, os palácios. O que aconteceu é que os árabes invadiram o Egito no ano 641 depois de Cristo. E quando invadiram o país, foram para essa cidade. Os árabes, quando encontraram esses monumentos maravilhosos da cidade de Luxor, aqueles templos fantásticos, os templos de Karnak e o templo de Luxor, do deus Amon, e os outros templos aí no lado ocidental do rio, pensaram que fossem palácios dos faraós. Então chamaram a cidade dos palácios. A cidade dos palácios em árabe é Luxor. Ok. Então ficou o nome, desde essa época da conquista árabe até hoje, ficou o nome dessa cidade Luxor. Agora, a pergunta, como era o nome dessa cidade antes de ter o nome Luxor? Se chamava Tebas. Tebas é um nome egípcio antigo, derivado, também a pronúncia é grega. Tebas é uma pronúncia grega do nome egípcio. O nome egípcio é Taepet.
Ta-epet. Ta-epet significa o templo sagrado. O templo. Ta-epet significa o templo sagrado. Então, essas são as 3 cidades importantes. Heliópolis, Mênfis e Tebas Luxor. 3 cidades tão importantes. Cada cidade dessas 3 tinha um templo importante. Então, cada cidade dessas 3 tinha um templo importante. E cada templo desses era como uma escola de teoria, de teologia, desculpa. Uma escola de teologia. Então, os sacerdotes desses templos ensinavam para o povo egípcio a teologia deles. Ensinavam as instruções dos deuses, e claro que tinha cada grupo de sacerdotes, às vezes tinha boas relações com os outros templos e às vezes tinha concorrência, vamos utilizar essa palavra, concorrência entre um templo e outro. Vamos começar agora pelo templo de Heliópolis, que é o mais importante. O Deus mais importante desse templo se chama Atom. E se escreve também com U, Atum. Então, Atum ou Atom. Este é o Deus mais importante, que é o Deus Criador. Ele é o chefe de 9 deuses, que são os primeiros 9 deuses da história do universo, que são os deuses criadores. Se chama Eniada. Essa palavra significa um grupo de 9 deuses. Eniada. O chefe deles é Atom. A palavra Atom, o nome dele, significa completo. Significa inteiro. Na verdade, acabei de falar há pouco sobre o movimento do Sol. O Sol, nas 3 fases, durante o dia, nessas 3 fases, cada fase tem uma representação de um Deus diferente. Quando nasce o Sol, aquele criança, é Heper, ou Heperu, que é aquele escaravelho, que você gosta, a carne. Aquele escaravelho do templo de Karnak é um Deus que se chama Heper, que é uma imagem do Deus Sol. Quando está no centro do céu, esse Deus vira Ra, o Deus Sol. Quando é no momento do pôr do sol, é Atom, é esse Deus da cidade de Heliópolis. É Atom. Significa que o dia completou. Olha, porque o nome dele é completo. Então o dia já se completou. Durante o dia se completou. Então Atom é a palavra que os egípcios usavam também para dizer que já é completo. Já é inteiro. Tá? E o sol, durante a noite, quando já está no mundo subterrâneo, tinha outro nome, Osíris. E por isso Osíris é o rei dos deuses do mundo subterrâneo, do outro mundo, do mundo do além. Porque Osíris é o chefe daquele julgamento final, da balança, de pesar o coração. Porque ele é o chefe desse processo. Porque ele é o rei dos deuses nesse mundo subterrâneo. Depois da ressurreição, ele é o chefe de todos os deuses. Então, ele abandonou o nosso mundo por causa daquela história que nós sabemos, de Osíris, Ísis, etc. E foi para ser o rei do mundo subterrâneo. Agora, em Heliópolis, a criação do mundo, como funcionou? Como aconteceu? Era um mar inteiro, grande, onde apareceu uma colina, significa o primeiro pedaço terrestre que apareceu na história do universo. Uma colina no meio de um mar infinito. E nesse pedaço de terra, ou nessa colina alta, apareceu o deus Atom.
esse Deus criador do mundo. Atom é o primeiro que apareceu. O primeiro ser humano se chama Adão. Adão e Atom, os nomes são muito parecidos. E daí que podemos, mais tarde, descobrir que muitas palavras, muitos nomes, muita história, muita coisa sagrada que está na Bíblia, hoje em dia, que está no Alcorão, o livro sagrado dos muçulmanos, são coisas da civilização do Egito Antigo. Então, esse Deus que apareceu nessa colina alta, foi ele que começou a fazer a criação do mundo, do universo. Criou primeiro os filhos dele, Shu, o deus do ar, Tefnut, outra deusa, criou a Geb, que é a terra, Nut, que é o céu, e esses dois, como um casal, tiveram os filhos Osíris, Ísis, Neftis e Set, 4 deuses. O total deles todos é 9. 9 deuses, que são os deuses criadores do mundo. Essa colina alta no meio do mar, é a forma que mais tarde os egípcios constroem em forma de uma pirâmide. Ok. Então eles fazem a pirâmide, na verdade, para simbolizar aquela colina alta que começou na criação do universo. Essa é a teoria da criação do universo segundo a escola de Heliópolis. É a escola mais antiga. Depois, a cidade de Mênfis, quase no centro do Egito, do mapa do país, para as pessoas que estão participando conosco agora, só para imaginar o mapa do Egito. O Vale do Nilo, o Rio Nilo, corre do sul do país para o norte até o mar Mediterrâneo. Mas faz a forma de uma flor. Parece uma flor de lótus. Então, quando chega mais ou menos 200 quilômetros antes do mar Mediterrâneo, se abre fazendo um delta, o delta do Nilo. Então, parece uma flor. Nessa separação entre o delta do Nilo e o Vale do Nilo, que é quase 1000 quilômetros para o sul do país, no centro, entre o delta e o vale, tem essa cidade que se chama Mênfis, a cidade de Mênfis. Essa cidade tinha um templo importante e tinha um deus principal. O deus principal deles se chama Ptah. Ptah é um deus criador do universo também, Ptah. Só que ele criou o universo de outro jeito, de uma maneira diferente. Ele criou o universo utilizando o coração dele e a língua dele. Ele pensava utilizando o coração e o que ele pensava de coração, pronunciava utilizando a sua língua, aí a coisa aparecia na criação, já criada. Então ele falava, por exemplo, estrelas, apareciam as estrelas. E antes disso tinha que pensar utilizando o coração dele nas estrelas. Ele pensava do coração dele nas montanhas e falava montanhas. Aí apareciam as montanhas. E ele é tão famoso por ser o criador também das profissões. Isso é muito importante, porque tem uma diferença grande, como comecei essa palestra, que comecei falando da natureza. Tem a natureza, tem as montanhas, as estrelas, a lua, o sol, etc. Essa é uma criação diferente da criação da civilização. Foi ele que criou as profissões. Então, nós não dormimos no chão como o ser primitivo, como o ser humano antes da civilização. Nós dormimos em móveis, em uma cama bonita, como aquelas camas tão lindas de Tutankhamon que estão no Museu do Cairo. Então, essas são camas de uma civilização avançada. Tutankhamon tinha cadeiras, móveis em forma de cadeira, de madeira também. Tutankhamon tinha muitos móveis que usava para pôr as joias dele e a roupa, em forma de caixas tão lindas, incrustadas com
pedras preciosas com lápis-lazuli, turquesa, coral, etc. Inclusive também faziam incrustações de marfim. Então, essas obras todas, essas coisas todas, tinha o carpinteiro que trabalhava para fabricar. Então, o Deus Ptah pensava na profissão de carpinteiro e falava carpinteiro, carpinteria. Então apareceu a profissão. Fabricador de joias no coração dele. Aí falava com a língua dele, fabricador de joias. Aí aparecia um grupo de fabricadores de joias. Portanto, nós, quando encontramos joias tão lindas, de milhares de anos no Museu do Cairo, são as joias feitas pelos egípcios tão civilizados e avançados que aprenderam as instruções do Deus Ptah, o criador das profissões. Então, esse Deus e esse templo tinha essa teoria tão diferente, que é a teoria da criação do mundo via o coração e a língua. Quando refletimos um pouquinho nisso, encontramos a força da palavra. E a força da palavra é coisa bem mencionada, muito mencionada nas religiões de hoje. Na Bíblia, por exemplo, tem versículos que falam sobre a força da palavra de Deus. No livro sagrado dos muçulmanos também, bastava para Deus, segundo os muçulmanos, dizer para qualquer coisa, que seja luz, por exemplo, já tem luz. Que seja estrelas, já tem estrelas. Que seja os rios, já tem no universo rios. Então, nós, como muçulmanos hoje em dia, e como cristãos de várias seitas do cristianismo, nós acreditamos no mesmo que acreditavam no Egito Antigo, que acreditavam nessas civilizações antigas. Então, a religião moderna, ou as religiões modernas de hoje em dia, copiaram, se influenciaram, receberam, concordaram, mas de toda maneira tem algo, ou tem muito, nas religiões que temos hoje em dia, comparadas com a religião do Egito Antigo. Hoje, no Egito, a população egípcia, que é 100 milhões de habitantes, 90% desses 100 milhões de habitantes são muçulmanos de religião. E 10% dos egípcios são cristãos de religião. Olha, parece assim, de uma vista assim superficial, parecem duas religiões diferentes, mas são duas religiões muito parecidas, do mesmo jeito como as duas são muito parecidas às crenças do Egito Antigo. Tudo isso com detalhes eu vou mostrar nos slides, na apresentação que vamos ter no Zoom, pois vamos ter os slides para mostrar isso tudo. Mas os egípcios, muçulmanos e cristãos são tão parecidos, não são tão diferentes, porque o mundo está quase dividido hoje em dia. Faz uns anos que começou a política a dividir o mundo, a dividir uns países que são de maioria muçulmanos e outros países são de maioria cristãos, e quase uns estão contra os outros, e são mais fanáticos que os outros, e coisa muito, para mim, muito ridícula, porque são muito parecidos mesmo. Adão e Eva e o Gênesis, que está na Bíblia, é o mesmo que está no Alcorão. É a mesma história da criação do mundo no Alcorão. O mundo foi criado do mesmo jeito, da mesma maneira como no Gênesis e no Alcorão. Inclusive, Cristo mesmo, a Virgem Maria, a história deles está no Alcorão. Então, não é uma coisa da Bíblia, é uma coisa no Alcorão também. Tem uma sura significa capítulo em árabe, tem um capítulo inteiro no livro sagrado dos muçulmanos, se chama o capítulo da Maria. O capítulo da Maria, que conta a história da Virgem Maria, do nascimento de Jesus Cristo, etc. Então tem muita coisa parecida
na atualidade entre essas duas religiões que já são parecidas e a religião do Egito Antigo. Depois, nós temos a terceira cidade, que é Luxor, Tebas, que é a cidade mais rica de monumentos do mundo. Não só do Egito, a cidade mais rica de monumentos da história da humanidade. Onde tem quase os monumentos são mais do que as casas dos habitantes de hoje em dia. Né? Tem os templos, por exemplo, só para listar sem contar tudo. Tem os templos de Karnak, tem o templo de Luxor, tem os colossos de Memnon, que fazem parte de um templo de um faraó que se chama Amenófis III. Tem o templo de Medinet Habu, um templo que se chama Medinet Habu. Tem o templo de Ramsion. Tem o Vale dos Reis, onde tem 63 túmulos que descobriram até hoje, e ainda tem grupos de arqueólogos fazendo escavação para descobrir mais túmulos. Para ter uma ideia, o túmulo não é uma fossa assim pequena, de poucos metros em poucos metros. O túmulo às vezes chega a 80 e 100 metros de profundidade, parece uma casa grande, um palácio. Então os túmulos no Vale dos Reis parecem palácios mesmo. Tem o Vale das Rainhas, onde tem o túmulo famoso da rainha Nefertari. Tem o Vale dos Nobres, né? O Vale dos Nobres, que tem outros túmulos também, dos vizires, por exemplo, dos sacerdotes mais importantes, dos chefes do exército, as pessoas importantes da sociedade. Então, esses são os monumentos mais importantes nessa cidade Tauhid. O deus mais importante dessa cidade, do templo de Luxor, do templo principal de Karnak, se chama Amon. Amon. O deus Amon. Significa o escondido. O escondido. Na verdade, o deus Amon faz parte de 8 deuses, que são os 8 deuses criadores do universo, segundo uma nova teoria desse templo. Amon, e tem a esposa dele, se chama Amaunet. Huk, Kauket. Huh, Hauhet. Nun, Naunet. Cada deus tinha a esposa dele. 4 casais. Na verdade, são os elementos da natureza. Porque Amon é o escondido, significa o escondido. É o espaço. Uhum. Nun é a água. São os rios, são os oceanos, são os mares. Ruh é a umidade que está no universo. Porque o ar que nós temos aqui tem uma porcentagem de umidade, né? Que é o vapor. Quando dividimos aí os elementos do ar, tem o oxigênio, tem o nitrogênio, tem e tem também o vapor, que faz parte desses elementos. E tem o Kauket, que representa a escuridão. 4 deuses, 4 casais, que fazem 8 deuses. São os criadores do universo. Como o deus principal da cidade de Tebas, Luxor, é Amon, então os sacerdotes disseram que o chefe desses 8 é Amon. Porque eles gostam mais do deus deles, então tem que ser o chefe. Então eles nomearam ele como chefe dos 8 deuses. Também a palavra 8 deuses tem outro nome, se chama Octiada. Octiada. São palavras do latino, como Eniada, de 9 deuses, e Octiada, que são os 8 deuses. Os grupos dos deuses, nós temos o mínimo como grupo é a dualidade, os casais. Como eu acabei de dizer que tem grupos de casais, é um grupo pequenino de deuses. Os egípcios tiveram os 8 deuses, é um grupo. Tiveram também os 9 deuses, é um grupo de deuses. Mas os grupos mais comuns na civilização do Egito Antigo são as trindades. Trindades de 3 deuses. Sim. Sempre
sempre tem pai, sempre tem mãe e sempre tem filho. Filho. Nós temos, por exemplo, Osíris, Ísis e Horus, três deuses, uma trindade. Nós temos também Amon em Luxor. Temos Amon, Mut e Khonsu, o filho. É uma trindade. Ptah, aquele deus que pensava utilizando o coração, como todos os egípcios, como todo ser humano. Essa coisa de pensar utilizando o coração é uma crença que todos os egípcios tinham. Então, os egípcios todos pensam com o coração, não só o Deus. Essa cidade de Mênfis tem uma trindade também. Ptah, Sekhmet, aquela deusa em forma de um leão, em muitas estátuas. Uma deusa que se chama Sekhmet. Ptah, Sekhmet. E o filho desse casal se chama Nefertom. Nefertom. O que significa? Significa o lindo atom. O lindo atom. Nefer, a palavra Nefer sempre é bonito. Significa bonito. No dicionário de língua egípcia, Nefer significa lindo, bonito. Por isso, Nefertiti significa a bonita que está chegando. A bonita que está chegando. Nefertiti. A bonita que está chegando é o nome dela. Nefertari, a esposa de Ramsés II, o nome dela significa a bonita entre as bonitas, ou a linda entre as lindas. Né? Então, Nefertom é o lindo atom. É uma das explicações do nome, talvez tenha outro significado. Mas a trindade, de toda maneira, a trindade de Mênfis é Amon, Mut, Khonsu. Amon, Mut, Khonsu. Khonsu é de Mênfis é Ptah, Sekhmet, Nefertom. Ptah, Sekhmet, Nefertom. Nefertom é o deus do perfume, das pomadas, das essências, dos cremes, coisa de cosmético. Este é um deus que sempre é um deus poeta, um deus que sempre tem bom cheiro. Se chama Nefertum. Então, nós temos trindade em Mênfis, temos trindade em Tebas, Luxor, temos trindade em Heliópolis, temos trindade em Edfu, em Komombo, em toda a cidade egípcia, todo o templo quase tinha uma trindade. E hoje, no cristianismo, nós temos isso também. Pai, Filho, Espírito Santo. Sim. Pai, Filho e Espírito Santo. Onde aprenderam isso? Ou como conseguiram fazer isso? Quem aprendeu de quem? De toda maneira, é uma coisa que existe na religião de hoje em dia. A ideia da trindade. Inclusive, as histórias sagradas que estão eu sei que o tempo está passando, né? Estou terminando, né? Mas 7 minutos. 7 minutos. E aqui, ó, eu pernilongos, mosquitos. Ah, tá. Aqui tem também um pouquinho. É que eu tenho muitas plantas aqui em volta. Desculpa, fala aí. Bom, vou concluir. Nós temos então as trindades em várias cidades egípcias e isso faz parte da religião do Egito. Mas eu falei da trindade, da criação do mundo, muita coisa aparece. Mas as histórias mesmas das religiões que nós temos hoje em dia, por exemplo, como que a ideia da Virgem Maria, como que uma mulher virgem, como pode ter um filho? Será que isso é uma coisa nova? Que aconteceu no cristianismo, se acontecer em outras civilizações? Claro que aconteceu em outras civilizações, inclusive no Egito Antigo. Na história de Cristo, que nasceu de uma imaculada concepção, aconteceu a mesma história em outras culturas como de Osíris, Ísis e Horus. Porque, na verdade, no mito de Osíris e Ísis, como conseguiu, segundo a mitologia egípcia, ter um filho, ter um nascimento de Horus? Então, se acredita que teve um contato
entre Osíris e Horus via o espírito. Então apareceu o espírito de Horus, o espírito de Osíris, para ter relação sexual e para que Ísis possa ter gravidez. E aí nasceu de uma mãe imaculada. Nasceu Horus, então, do mesmo jeito como nasceu Ísis. Então, essa coisa até está desviada. Nos slides que vou mostrar uma imagem muito interessante do templo de Abidos, desse relacionamento do Espírito Santo com a deusa Ísis para ter esse gravidez. Então, isso é um sinal que as religiões são muito parecidas também. Vou dar dois exemplos rapidinhos, assim, porque parece que o tempo está acabando quase, sobre essas coisas parecidas nas religiões atuais e na religião do Egito Antigo. O próprio nome do mal, da maldade, do diabo, do diabo é Satanás. E o símbolo da maldade, o deus da maldade no Egito Antigo, aquele que matou o irmão dele, se chama Set. Olha os dois nomes, Satanás e Set. São muito parecidos. As letras são muito parecidas. A fonética é muito parecida. E esse Satanás, então, uma coisa que podemos observar também, que na história do conflito entre Osíris e Set, o irmão dele, Set mata o irmão dele por causa da inveja. Do mesmo jeito como Caim e Abel. Sim. Caim mata o Abel também na Bíblia, é a mesma coisa. Bom, o outro exemplo que eu gostaria de dar das coisas parecidas é aquela história de Moisés. Quando foge do Egito, vai lá para a terra prometida, e para sair tinha o mar frente a ele como obstáculo. Ele queria fugir do Egito para chegar até a terra prometida, longe do perigo do faraó que estava perseguindo a ele. Todos sabemos essa história contada nas igrejas, inclusive nas mesquitas dos muçulmanos também, os líderes religiosos sempre contam. Vocês não imaginam essa coisa de um cajado jogado na água para abrir o mar em dois lados, para abrir um caminho terrestre, como um ponte. Esse cajado está desenhado em muitos túmulos no Vale dos Reis como uma serpente, abrindo o mar assim, para o mar ter duas partes e a parte terrestre fica no meio. Só que o motivo era diferente. No caso de Moisés, era para o povo de Moisés e o Moisés para atravessarem e chegarem à terra prometida. No outro caso, o espírito negativo que não queria permitir o sol, a barca de sol, fazer navegação no mundo terrestre, no mundo subterrâneo, o barco navegava no mar, então para esse espírito negativo atrapalhar essa navegação do barco, abriu o mar frente ao barco, para o barco não achar mais água para continuar a navegação. É o espírito negativo que se chama Apophis, uma serpente. Se desenha dentro dos túmulos em forma de uma serpente, Apophis, ou em egípcio Apip. Então, esse é o espírito. Claro que isso tudo foi feito como ideia dentro dos desenhos, a arte representava essa ideologia dentro dos túmulos. No Império Novo, 1400, 1500 anos antes de Cristo, que é mais ou menos a mesma época quando vivia Moisés no Egito aprendendo muita coisa. Então, quem sabe, essa também é uma influência na Bíblia, na Torá, na história sagrada, na sagrada história dos profetas, que tem muito a ver com a civilização do Egito. Tudo isso que eu contei é mais ou menos uma vista panorâmica
de como são as religiões e a civilização do Egito Antigo. Espero que os amigos que estão participando conosco nesse live, espero que gostaram dessa apresentação e estou à disposição para aceitar qualquer comentário ou pergunta, etc. Muito bom, Rafat, adorei. Não, você falou durante 1 hora. A gente tem que encerrar. Eu queria que você escrevesse aí o seu WhatsApp, ou a gente já tem aí o Instagram do Rafat. Família Pax hoje, daqui a pouquinho, dia 29 de março, às 19h30, o Rafat vai estar no Zoom fazendo uma vivência gratuita, religião, Egito Antigo e atualidade. É às 7h30 da noite. Não vai perder, porque vocês viram que ele dá um banho de conhecimento, fala português fluentemente, e vai ser muito legal a gente estar entendendo melhor a civilização egípcia. E fiquem ligados, porque agora, no próximo sábado, vai ter essa mudança dos faraós de um museu para o outro museu. E o Rafat já começou a compartilhar fotos e textos para que a gente possa estar nessa sintonia. No próximo dia 12 de abril, é uma segunda-feira, às 19h30, o Rafat vai estar fazendo uma vivência no Zoom, é uma vivência paga, sobre a deusa Ísis, a deusa do amor, e a ilha de Philae. Vocês vão adorar. Hoje é gratuito, é a terceira semana que ele está fazendo vivências gratuitas no Zoom, porque as pessoas ainda não o conheciam. E agora a gente convida vocês, então, ó, tá aí, Rafat Khalifa Egito, o WhatsApp, tá o WhatsApp dele para entrar em contato, se alguém tiver interesse em ir para o Egito, qualquer coisa assim, fala direto com o Rafat, porque ele é um excelente profissional, trabalhamos juntos desde 2001. Então, eu espero vocês, nós esperamos vocês hoje à noite, 19h30, lá no Zoom, vivência gratuita, religião do Antigo Egito e atualidade, com várias imagens, e o Rafat explicando durante 2 horas, 1 hora e pouco. E no dia 12 de abril, vivência da deusa Ísis, a deusa do amor, e o templo de Philae, tá? Aí a inscrição é R$60, a gente vai estar falando mais. Família Pax, amanhã não tem Instagram, amanhã às 5 horas eu estou no Zoom, com todos vocês, se quiserem celebrar a vida comigo, com música, com arte, com meditação. Tá bom? Então, é isso. Rafat, super obrigada, grande beijo, até daqui a pouco, lá no Zoom. Adorei. Você, como sempre, dá uma aula maravilhosa, né? Porque são tantos nomes, tantas coisas, mas o legal é que você vai colocando de uma forma ordenada, né? Que dá um leque de uma visão muito profunda de quão grandioso é realmente todo o Império Egípcio e toda essa energia faraônica e toda essa cultura milenar que agora está sendo ressuscitada, entre aspas, um dia antes da Páscoa de Renascimento, através das múmias dos faraós principais, 22 faraós, não principais, mas os quase principais, que saem de um lugar para ir para o outro. Você percebe que nada é coincidência, né? Tem um sinal do universo aí, você não sente, não? Não, nada de coincidência. Tudo é verdade. Verdade. Bom, eu espero que você gostou e espero que as pessoas também gostaram. E eu vou esperar a todo mundo para dar mais explicação ainda, com coisa diferente, porque os slides têm surpresas e tem coisas interessantes que acho que todo mundo vai gostar. Tá joia. Obrigada, Rafat. Gratidão, namastê, família Pax. Até mais tarde, 7h30 no Zoom, todo mundo lá na aula do Rafat. Gratidão. Obrigado. Obrigado. Tchau, tchau.